Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast, que é uma atividade de extensão vinculada ao nosso curso de administração. Hoje, como participantes, tem eu, Daniele Ramos, e o Lucas, e o nosso entrevistado hoje é o Leandro. O nosso tema de hoje será liderança e inteligência emocional no trabalho. Leandro, desde já, muito obrigada pela sua contribuição. Se você puder iniciar falando um pouco de você, seu tempo de formação, hoje qual a empresa que você trabalha, qual a sua maior especialidade, e logo em seguida a gente prossegue para o tema. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Lucas. Eu agradeço pelo convite, agradeço o Instituto pelo convite. A minha graduação é psicologia, eu tenho especialização em psicologia social e psicologia educacional. Sobre a minha carreira em empresas privadas, eu trabalho por todo o período que eu trabalhei foi em Juína, nunca saí daqui para trabalhar. Trabalhei por longos períodos em empresas de rede, lojistas, varejistas e o tempo todo que eu trabalhei, eu precisei lidar com o público. Hoje, como psicólogo, eu atuo para a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Sou psicólogo da gestão de pessoas e faço trabalho junto com os servidores. Faço atendimento, acompanhamento, atendimento de denúncia e o que mais surgir, né? Se tratar de servidores, as demandas que surgem lá, somos nós da equipe psicossocial que atendemos. Bacana. Leandro, vamos iniciar então. Eu, particularmente, além de colega, sou amigo, né? Gosto bastante. Trabalhamos junto. Conheço bastante o Leandro aí. Vamos lá. Leandro, você pode falar um pouco pra gente ali sobre liderança, começando nesse assunto? Sobre liderar no ponto de vista da psicologia, ela traz que ela pode ser vista em 3 principais aspectos. 3 tipos de liderança propriamente ditos, que é a liderança autocrática, que é aquele chefe que manda e você tem que obedecer e ponto, que ela é autoritária, né. Tem a liderança democrática, onde é um chefe que dá essa possibilidade de fala para os colegas, para que escute ideias, para que traga informações que possa beneficiar a empresa como um todo, e aquela liderança que deixa solto, que deixa o servidor fazer o que quer. E aí, nós trabalhávamos isso dentro da psicologia da seguinte forma: não existe uma receita pronta de uma liderança, não existe uma liderança específica que eu vou falar assim para você, Lucas: "Você vai ser um líder autocrático que vai dar certo, ou democrático vai dar certo", ou você deixa na mão dos seus colegas de trabalho para que eles tomem as iniciativas que vai dar certo. Se vira aí. Se vira que vai dar certo. Não é assim. Não existe uma receita pronta. Então, para que isso ocorra de forma eficaz dentro de uma empresa, a psicologia vê que o líder precisa utilizar das 3. E o que seria isso? É fazer a utilização específica de cada um desses aspectos, ser democrático quando precisa ser democrático, deixar fazer para que os colegas de trabalho desenvolvam autonomia, né, porque é uma palavra que se pede muito atualmente, é a proatividade dos colaboradores dentro da empresa. Verdade. Eu preciso que você, Lucas, seja proativo, mas aí eu sou um chefe que determina uma coisa que você tem que fazer e ponto. Não te Exato. dou abertura para você fazer, Já contradiz. já contradiz. Então, inclusive, eu devolvo isso para vocês, essa pergunta. Nos mundos aí do mercado de trabalho, talvez que vocês já tenham passado, o que vocês já viram? E como que vocês viram essas lideranças? Então eu já devolvo isso, porque, assim, é importante que a gente faça reflexão. Não existe uma receita pronta, mas provavelmente você já lidou com algum desses. Sim. Sim. Então, e por isso que eu devolvo para vocês, eu gostaria de ouvir. Eu E, gostaria de devolver a pergunta no sentido que eu disse que um pouco de cada um é importante para que sim, possa fluir, sim. mas talvez essa não é a visão de todos, né. É importante a gente sempre tratar que a minha verdade não é uma verdade absoluta. A psicologia em si bate muito nessa tecla, tanto no organizacional, no clínico ou no social, que é uma das minhas áreas que eu mais gosto de atuar, que é a psicologia social. Posso responder. Com as minhas experiências, os locais que eu já trabalhei, eu identifico em grande maioria a democrática.
pelo menos no setor que eu trabalho, a gente tem um pouco mais de liberdade, claro, respeitando as regras da empresa, né, a busca pelos resultados, mas no setor que eu trabalho, no cargo que eu exerço, eu tenho um pouco mais de liberdade em tomar certas decisões para que faça fluir, faça acontecer, mas eu posso gerir da maneira que eu acho correto, porque eu trabalho em um setor fixo, né. Eu tenho um setor que eu sou responsável, então eu posso tomar essa decisão, mas eu tenho que garantir que não vá afetar o próximo setor a qual depende de mim. Então, nas experiências, no meu caso, foi esse, mais democrático. Bom, eu não tenho muito tempo de empresa, né, de carreira empresarial, vamos dizer, de trabalhar no caso, né. Eu trabalhei comecei a trabalhar dos 18 anos em diante, muita gente começa bem antes, mas assim, eu passei em 2 grandes empresas, né. A primeira foi desde 2018 ali, já faz um tempinho, e a segunda, que eu tô atualmente, entrei ali em 2022 para 2023, ali no final do ano mais ou menos. Nas 2 que são ramos varejistas, né, a gente encontra algumas similaridades, né, mesmo que sejam marcas, patentes aí diferentes, a gente encontra algumas similaridades, até porque é o ramo de varejo. Então, assim, o meu também foi mais democrático. Você tinha uma certa liberdade para trabalhar, né, para exercer ali o seu cargo, sua função dentro da empresa. Porém, assim, dentro dessa organização, a gente sempre encontra alguns líderes diretos que já não são tão democráticos, né? O últimos ali que dessa primeira empresa que eu peguei, eles já eram um pouco mais assim: "Cara, é o seguinte, você vai fazer e acabou. Se não, aí fica a seu critério pra onde você vai Então, trabalhar no próximo". justamente sobre isso. Você vai lidar com as 3 possibilidades no decorrer da sua carreira profissional, a não ser que você for o dono da empresa e Nessa você vai empresa. ser o líder, e aí pode ser que você seja um dos 3. E Aí qual muda a vai ser o bola, né. mais eficaz para sua empresa? Muda a bola bem Então feito. essa empatia, vamos dizer assim, né, olhar o seu chefe com tentando ter a mesma visão que ele tem, não se colocar no lugar dele, que é impossível, né, a gente sentir a dor de alguém. Alguém vai cortar o dedo e você vai sentir a dor que ele está sentindo? Não, isso não vai acontecer. Você vai ter uma visão externa daquele fato e vai tentar entender o que ele está sentindo, não vai sentir o que ele está sentindo. Então, liderar não é fácil, não é fácil porque liderar é gerir pessoas, né? Você precisa, para além dos produtos que uma determinada loja vende, ou de um segmento, ou do serviço, que é algo mais difícil Mais ainda, difícil ainda. porque você vende algo que não é palpável, que a pessoa que vai comprar não está pegando na mão, não está vendo. Você precisa vender uma ideia, Exato. então você precisa motivar a equipe, liderar essa equipe, mostrar para essa equipe que esse caminho talvez vá trazer melhores resultados que outros. Inclusive é uma dificuldade do ser humano, né, que nós somos é a nossa maior dificuldade. A filosofia traz que dentre as piores dificuldades que nós enfrentamos na vida uma delas é tomar decisões, escolher caminhos. Então, o líder, ele precisa o tempo todo escolher caminhos. Para isso, ele tem que tratar cada um, ver diferente os diferentes, né? Exato. Normalmente a gente fala, tem que tratar todo mundo igual. E nós da psicologia tratamos isso, o, o- a psicologia traz a equidade, né? É ver diferente os Os diferentes. diferentes. Porque nas empresas que eu passei, eu já, por um período, eu já estava graduando em psicologia e mesmo depois de sair da faculdade, eu ainda permaneci por alguns anos lá. Então, algumas lideranças buscavam o meu ponto de vista para ver o que poderia ser feito ou não. Eu achava isso muito interessante, porque é um, existem líderes que não buscam. Eu estou aqui no degrau mais alto e ponto É isso final, eu vou aí. mandar e vocês vão fazer. Então, isso aí, liderar não é fácil, liderar é algo que você tem que ser trabalhado todo dia, constantemente. É. E esse ponto aí que você falou, eu acho bem bacana também de questão de diferentes, porque realmente não é algo, eu tô falando aqui porque eu acho, é realmente uma verdade. Nós 3 aqui, cada um tem um jeito de trabalhar, um jeito de se tratar diferente um do outro, então tem como você dar igualdade para todo mundo, né, nesse sentido.
Certo. Definido e exemplado liderança, você poderia definir para nós a inteligência emocional, se existe um marco em relação à data, quando ela começou a ser desenvolvida com mais frequência, nesse âmbito do mercado corporativo, poderia definir? Vou tentar fazer a definição. Como eu disse, não existe verdade absoluta, né, mas talvez eu repita isso muitas vezes aqui, Sim. porque nós psicólogos somos chatos com isso, né, porque Normal. nós falamos que os 2 extremos são ruins, ou a minha verdade absoluta é ruim, ou a verdade do próximo absoluta é ruim. Então, desculpa, para definir inteligência emocional, nós vamos voltar lá para a década de 90. Ela foi desenvolvida, o termo propriamente dito foi desenvolvido por Daniel Goleman, um psicólogo de Harvard. Ele escreveu um livro, inclusive, que, como alguns professores já me falavam, nós precisamos ler os clássicos e não se prender aos clássicos. Eu tive bons professores. Então, ele desenvolveu o termo inteligência emocional, ele escreveu um livro sobre isso. É a Bíblia da inteligência emocional, vamos dizer assim. O livro de Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional. E ele traz a inteligência emocional como 5 pilares. E ele, como psicólogo, ele traz muito da nossa teoria, né? Falando nossa, porque todos nós nos apropriamos das teorias, né? Por mais que isso foram eles que desenvolveram, eles que criaram, mas nós Você utilizamos as compartilha teorias, com também como certeza. psicólogo. Então ele traz 5 pilares: autoconhecimento, autorregulação, automotivação, empatia e habilidade social. Esses 5 pilares. E a psicologia trabalha bastante com algum desses. Automotivação para liderança. Como que você vai motivar a equipe se você não está motivado? Então, é difícil você estar sempre motivado ao mesmo nível, eu digo, né? Porque o líder em si, ele sempre vai buscar lá o resultado, os números, as metas, seja lá qual for o segmento. Mas ele estar motivado ao mesmo nível todos os dias é difícil. Então, para ele praticar essa automotivação, é um exercício diário, contínuo. E a autorregulação, que Goleman traz na sua teoria, é que é regular os sentimentos. Por que regular os sentimentos? Em um dia ruim, eu vou chegar na minha empresa, no meu local de trabalho, vou trazer todos os problemas de casa para o trabalho. O pneu do carro furou, choveu na hora que eu estava indo de moto, briguei com a esposa, briguei com o marido, seja lá qual for o problema que você tem em casa, você vai trazer para a empresa? Muito provavelmente sim, você vai trazer. Você não vai deixar esse problema dominar o seu dia, Exato. e aí você vai fazer a autorregulação, que diz Goleman. E que a psicologia também trabalha com os controles emocionais, independente das vertentes da psicologia. Terceiro pilar, já falei de automotivação, autorregulação, empatia. Empatia a gente já falou um pouquinho, que é tentar entender o que cada um está vivendo, inclusive essa empatia ela precisa existir não só dos líderes para os colaboradores, mas vice-versa, né? Vice-versa Porque também. se o seu líder não está num dia bom ou está passando por algum momento de dificuldade, se você não ter esse olhar empático, você já vai rotulá-lo de um mau líder, de um chefe que só delega, que só fala e ponto final, entende? É difícil. Isso é verdade. Então, isso traz uma pergunta também bastante, bem interessante, né? Que esses dias eu estava até comentando com o meu líder, né? Que é a questão de como que a gente lida, por exemplo, quando a gente não sabe muito bem, na verdade, como chegar numa pessoa quando ela perde um ente querido. Lidar com esse estresse, né? Porque às vezes a gente passa por isso, mas também não consegue, né, expressar. Seria como que a gente lida, né, com uma pressão, por exemplo. Você acabou de perder um parente, está lidando com a pressão de bater meta, de... Então isso é bem a fundo, né? Isso gera bastante um desgaste ali emocional grande. Se a gente Sim, conseguir entender. se você pegar esse exemplo, por exemplo, é bom, né? Redundante. Se você pegar esse exemplo de a empresa ela é fria, ponto. É, A empresa, a organização em si, ela é e fria. ela é fria. Ela tem que ser fria, ponto. A empresa tem Acabou. que ser fria.
porque ela vive de lucros. Nós estamos falando de um mercado que vem trazendo para a nossa realidade juína. Existem lojas de variados tipos de segmentos ou empresas que vendem serviço e elas concorrem diretamente Então, com o mercado interno e externo, que é muito pesado. Então a empresa precisa ser fria. O que não pode ser frio é o líder. Certo. Em alguns momentos, durante a minha jornada nas empresas privadas aqui de Juína, já, já graduado, já psicólogo, em algumas reuniões eu pedia a oportunidade e os meus gestores sempre me deram, a maioria deles me deram. Isso eu achava muito importante de trazer essa reflexão para eles. Trazendo o exemplo de uma empresa de varejo, tinha 10 vendedores na empresa. E dentre os 10 vendedores, um se destacava. Em um determinado mês, os índices caíram. baixou. Ele parou de entregar. Sempre entregou e parou de entregar. Um mês ele deixou de entregar, no segundo mês que ele deixou de entregar, o líder chegou nele e cobrou. O que está acontecendo? Você não está entregando, você não traz mais resultados, você não Você está não era batendo assim. meta, você não era assim, você entregava. Eu pedi em uma das nossas reuniões a palavra e eu questionei, né? O vendedor não estava presente, era uma reunião mais restrita para o setor administrativo e eu questionei para ele se ele já tinha perguntado para o colaborador se ele estava passando por um momento ruim na vida dele. E ele meio que travou nesse momento, porque ele conseguiu perceber que ele estava sendo tão frio quanto a empresa propriamente dita. E o líder não pode ser tão frio. Em alguns momentos ele precisa ser. Mas aí é aqueles 3 fatores, né, das 3 lideranças. Fazer uma peneira ali Precisa pra... existir um equilíbrio. Exato. É interessante. Não é fácil, né? Como disse, né? O próprio exemplo cai tudo, né? Por terra, se dizer assim. Existem maneiras da gente avaliar a nossa inteligência emocional? Avaliar não, eu gosto de existem uma infinidade de livros aí no mercado com 10 práticas para que você desenvolva inteligência emocional, Sempre 10 práticas para você ser feliz, 10 práticas para você não perder a esposa ou o marido. Então inclusive recentemente eu estava vendo um vídeo de um filósofo que eu gosto de ouvir, o Clóvis de Barros, e ele falou uma frase que me marcou. Se nós dependermos de um livro explicando 10 coisas que nos vão fazer felizes e nós não temos conhecimento do que são essas 10 coisas, então aonde estamos? Não vou falar as palavras que ele fala, que inclusive eu gosto muito do jeito que ele se expressa, porque eu acho que ele, tratando de filosofia que é muito complexo, como ele se expressa, ele atinge muitas pessoas, desde quem nunca passou por uma graduação ou tem um nível elevado de conhecimento filosófico, ele consegue atingir até mesmo essas pessoas, porque ele usa da verbagem mais acessível. Então, ele fala que se você precisa de um livro que te dá 10 coisas para você ser feliz, como que você é? Quem você é? Então, a inteligência emocional é a mesma coisa, ela precisa ter esse feedback. Não gosto do termo feedback porque ele é ele é exportado. mais exportado. Ter essa devolutiva. Vamos falar do nosso idioma, né? Tem. Feedback é um termo em inglês, né? Sim. Então, você precisa ter essa devolutiva da equipe, sempre. Sempre você precisa ter. E a equipe precisa ter uma coisa que nós trabalhamos muito, inclusive eu trabalho muito hoje na onde eu estou trabalhando, que é com professores, que é uma profissão estressante. É uma das mais É uma estressantes, das mais inclusive, interessantes. que os servidores, os colaboradores precisam ter segurança emocional dentro do ambiente de trabalho, que é poder chegar no seu líder imediato e falar o que ele pensa das atitudes, como ele está vendo essa liderança. Então você pode sim fazer essa busca de perceber como que é a sua inteligência, como está. Isso vai variar muito seu estado de humor, seu estado emocional, como que você lida com problemas. Isso aí vai te dar um parâmetro de como está a sua inteligência emocional. Sim. Mas também não é uma receita pronta. Sim.
vou pegar o livro do Goleman lá, vou ler ele. A hora que eu terminar de ler a última linha, minha inteligência emocional vai estar 100%. Não, isso aí você tem que ser trabalhado diariamente. Sim. Isso é verdade. Assim, você estava falando aí exatamente, né, essa questão de livros, enfim, a gente não vai conseguir pegar ali e extrair, não, isso aqui agora eu vou pegar e vou ser feliz para minha vida. Mas caso você fosse indicar algo pra gente, eu quero entender melhor, eu quero aprimorar a minha inteligência, eu quero futuramente começar a entender realmente, olha, aqui eu tô pecando nesse ponto, eu quero melhorar nesse. Além desses autores aí, teria mais alguma dica, algum filme até mesmo, um livro, algo a mais? Vou ter que citar mais uma vez a minha professora de graduação, que me falava, lê, Boa ela, pelo jeito, hein? muito boa. Parabéns. Aprendi muito com ela Excelente trabalho. e eu posso dizer que ela até hoje ainda é um espelho da minha forma de trabalhar como psicólogo. Leia os clássicos. Então, você vai ter que ler. Se você quer ler sobre inteligência emocional, você precisa ler Daniel Goleman, Inteligência Emocional, o nome do livro. E a minha professora falava, leia os clássicos, mas não se prenda. Então, você precisa ler artigo científico atual, porque ele escreveu isso em 95. Já tem um tempinho, né? Nós estamos em 2025. Então, assim como as verdades não são absolutas, né? Já falamos isso. Já mudou muita coisa. A teoria dele já foi relida, recriticada, reavaliada por muitos psicólogos do mesmo calibre que ele. Ele é clássico, você precisa ler o clássico e você precisa ler artigos científicos, indiferente de qual autor. Porque vai ter autor que vai corroborar com a teoria e tem autor que vai criticar e vai dar uma outra vertente, vai dar uma outra visão sobre inteligência emocional. E como ela é subjetiva, ela depende principalmente de mim. Eu vou ler isso para ter um arcabouço teórico, mas ela depende de mim, depende das minhas ações, da minha saúde emocional, do meu ambiente de trabalho, se ele me dá segurança emocional e psicológica para desenvolver saúde e inteligência emocional. Como que eu ou os outros trabalhadores, como colaborador, a gente pode promover uma cultura de inteligência emocional dentro da empresa? É possível ou precisaria que, de fato, digamos, a empresa contrate algum especialista ou psicólogo que pudesse implantar essa cultura? Ah, vou pedir para contratar, né? Senão eu não vou conseguir Não vai- ganhar meu dinheiro. Mas não precisa necessariamente ter um profissional da psicologia, ou ter um coach, ou contratar alguém que tem uma boa oratória, que vai lá e fala bonito, se o ambiente não for propício. Aham, E se os indivíduos, os colaboradores, os colegas não estão abertos a isso. sim. Existem inúmeras pessoas trabalhando. Se você trabalha com 10 pessoas, são 10 personalidades, são 10 formas diferentes de ver uma mesma coisa. Então, trabalhar dentro de um ambiente a inteligência emocional é você expor o que é, você dar subsídios para que as pessoas entendam do que você está falando, porque às vezes o líder vai falar lá com os colegas, a gente precisa de proatividade, eu preciso que vocês sejam proativos. E fala para 10 pessoas. As 10 pessoas sabem o que é ser proativo? Talvez sim, legal. Depende do ambiente que você está trabalhando. As 10 pessoas vão saber o que é ser proativo, automaticamente vão tentar ser proativos, ou não, simplesmente falam, ele manda, eu faço, eu quero meu salário, ponto, acabou. Acabou a história. Então, fornecer um ambiente seguro emocionalmente para que haja um debate e que a pessoa, na hora que escute, vou utilizar desse mesmo exemplo, o Lucas precisa ser proativo no ambiente de trabalho e ele não sabe o que é ser proativo, ele precisa ter segurança emocional e um ambiente proporcionar isso, ele chegar em mim e falar, Leandro, eu não sei o que é ser proativo, me explica. E aí o líder tem que Aí o explicar. líder vai explicar para ele. Assim, essa questão também levanta, porque hoje empresas, grandes empresas, né? Na verdade nem não tão grandes, mas empresas de médio porte, eles trazem muito aqueles, vamos dizer, cursos, basicamente ele para ensinar o colaborador como que ele deve agir dentro da empresa. Assim, na sua visão, como você disse, né? Não tem verdade absoluta.
Mas na sua visão, esses semicursos, se você acha que tem algum impacto direto assim, poderia ter algo melhor? Eu acho que o conhecimento, você já me ouviu falando isso, Lucas. Já. O conhecimento é uma fonte que a gente nunca pode parar de beber. Então, se você vai ler material, vai assistir profissionais falando, você não pode considerar isso uma perca de tempo. Por mais que você leia um livro de 300 páginas e você chega lá no final dele e fala, eu não concordo em nada do que eu li, você desenvolveu o senso crítico para aquele assunto. Você refletiu criticamente e pensando num caminho oposto àquele assunto. Então, serviu para alguma coisa. Se você Raciocinou bastante. raciocinou, refletiu, você estimulou seu senso crítico para esse assunto, você não concorda, tudo bem. Mas se você vai fazer curso, vai ler material, vai fazer mini cursos, como você diz, Pois. alguma coisa ela vai te trazer. É claro que a empresa precisa tentar mapear a equipe. Eu penso assim, né? O líder em si, a empresa não, porque a empresa é fria, né? A empresa A é empresa fria, né? não faz mapeamento. É o líder É o mesmo. líder, ou é o RH, ou é uma equipe contratada para isso. A empresa é fria, ela vai te falar que quer vender X e você tem que entregar X e ponto. Mas o líder Concordo. ou a gestão precisa fazer esse mapeamento e entender o que o Lucas precisa melhorar. Precisa melhorar isso. Precisa melhorar, então, fornecer conteúdo para melhorar. Por que a Daniela precisa melhorar? Ela é boa no que o Lucas é, é falho. Então, talvez uma troca. Talvez dentro da própria empresa, ele não precisa contratar mini cursos que o colaborador vai gastar lá 7 dias para fazer, por exemplo. Exato. O tempo também é muito importante, né? Tanto dentro da empresa quanto fora, a gente tem que administrar bem. Quer complementar algo, Daniel? Não, eu acho que a nossa conversa se tornou bem rápida até, né? Porque a conversa ela foi se desenvolvendo e respondeu todas as perguntas que nós tínhamos. A última pergunta que eu tenho para você é, através do conhecimento da psicologia, existem maneiras da gente identificar essa baixa autointeligência emocional, se assim pode ser definido? Uma característica minha ou coletiva, onde essa baixa inteligência emocional possa ser identificada? Então, a inteligência emocional ela é subjetiva, né? Eu preciso pensar nela para mim. Não pode impor. Não posso Queira exigir avaliar. dela o mesmo nível de. Eu exigir do Lucas ou de você, Daniela, o mesmo nível de inteligência emocional que eu tenho. Então eu tenho que pensar nela para mim e fornecer subsídios para que as pessoas entendam o que é e que elas busquem desenvolver ou melhorar a inteligência emocional. Ela é subjetiva, ela é de cada indivíduo. O que existe dentro de um ambiente de trabalho é a segurança emocional. A pessoa precisa ter segurança emocional para questionar uma determinada ordem ou se ele não está bem, igual eu usei o exemplo de um colega que sempre atingiu, sempre entregou, e em 3 meses ele deixou de entregar e ele foi cobrado por não entregar. A empresa não olhou para ele, o gestor não olhou para ele como um ser humano, olhou como uma máquina que estava entregando e parou. Então ele precisa ter essa segurança emocional de chegar no gestor e falar, olha, eu não estou tão bem assim esses 3 meses, por isso que meu rendimento caiu, vou melhorar, vou buscar melhorar emocionalmente, ou melhorar o ambiente de trabalho, melhorar estratégias de trabalho para voltar a entregar. Então, talvez o que a empresa, o que os gestores, os líderes precisam pensar é a inteligência emocional, ela é em mim. Eu preciso desenvolver em mim, porque eu com inteligência emocional, eu com saúde emocional e segurança emocional no trabalho, eu vou conseguir lidar com as adversidades do ambiente de trabalho. Certo. Concordo, faz todo sentido. Então, da minha parte seria isso. Acho que a gente encerra as perguntas aqui, que ficou bem explicado. Foi um papo bem bacana e nada muito extenso. De contribuição e perguntas seria isso. Bom, eu quero agradecer diretamente ao Leandro novamente, né? Como eu falei, conheço bastante, por isso que foi a minha primeira escolha quando eu vi o tema. Sei da capacidade, por isso que é esse convite. Obrigado, Leandro. Obrigado ao pessoal aqui também do apoio, né? Fico um pouco atrás das câmeras aqui, mas a gente agradece também. Eu agradeço o Lucas, agradeço a Daniele. De novo eu agradeço ao Instituto, né, por estar utilizando essa ferramenta, né, ela
ela vai estar disponível. Quem tiver interesse vai poder assistir mais de uma vez. E hoje em dia é mais fácil você atingir pessoas com um podcast, com um vídeo, com uma postagem no É Instagram, verdade. Sim, do que com encarte, com livro, com uma palestras. palestra, algo muito que distancia, né? Então, acho que essa metodologia ela atinge mais pessoas e fica mais leve a conversa. Mais cedo eu estava conversando com o Lucas, ele, como é que a gente vai fazer, como que vai conduzir? Você quer Tá na falar mais, dúvida. você quer conduzir? Eu falei, não, pô, a gente vai lá, a gente vai sentar Conversar. e vai conversar sobre o tema e não é só eu que posso falar, porque eu trouxe a minha visão Exato. e a minha verdade. E a minha verdade Ela não é não é absoluta. absoluta. Exatamente. Eu agradeço pelo convite, porque normalmente vamos falar de liderança, você vai lá ver a sua cidade, vê um líder que se destaca e traz ele. Legal, acho muito interessante também, talvez por uma nova oportunidade, trazer esse líder que se destaca e a gente tentar, junto com ele, mapear qual que é a modalidade de liderança que ele exerce. Que exerce. Também poderia ser uma ideia. Mas a psicologia, ela tem muito a agregar, sim. Então eu agradeço o convite e coloco à disposição. Essa aí foi uma ótima ideia. Eu pensei nisso também. Falei, olha, já conheço, então eu vou trazer um cara que ele joga dos dois lados da moeda, vamos dizer, que já foi líder e agora tem a experiência total aí dentro do cenário, né, dentro de empresas. Mas é isso, gente. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Obrigado.